Olá, gente. Boa noite a todos. Vamos hoje bater um papo aqui com meu amigo, meu irmão, Valdemar Martinez. Tenho certeza que vai ser um tempo bem oportuno de crescimento. Sei que é um tema assim muito abrangente, né? Um tema bem legal. É isso aí mesmo, John. Seja bem-vindo aí, John, Ariston, Thiago, Daniela, minha irmãzinha. Deus abençoe vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Se você puder também compartilhar, vai ser bênção para que mais pessoas possam aprender aqui nesta noite e trocar experiência também, né? Martinez é um grande amigo, um grande irmão, tem um testemunho assim poderoso nesta área e falou comigo para poder estarmos juntos aqui, para a gente poder falar sobre esse tema que é tão específico, tão assim delicado, tão importante. E ele é um exemplo de superação, né? Ele vai contar um pouquinho aqui. Estou vendo que ele já está na sala, vou convidar ele já para a gente poder ganhar tempo. Olá, Dani, Kari, Robson, sejam bem-vindos. Vão compartilhando essa live para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que a gente possa aprender juntos aqui. É importante a gente reforçar que nós não somos profissionais, né? A gente não quer aqui ensinar ou falar algo do tipo como vencer, como superar. A gente não tem como dar diagnóstico, mas hoje a gente vai ter aqui nessa live alguém que superou, que venceu um vício na vida dele. E o testemunho dele é muito poderoso, muito rico, e eu tenho certeza que vai abençoar você, vai te ajudar, vai ajudar talvez algum parente, algum amigo que você conheça, que você de alguma forma sabe que está passando por isso, porque não é somente o viciado que precisa de ajuda. A pessoa que está em volta do viciado precisa saber como lidar com ele. E hoje a gente vai aprender aqui juntos. Deixa eu só chamar logo meu amigo aqui para a gente poder bater esse papo. Vão aí compartilhando essa live. Ele já vai entrar aqui com a gente para a gente poder dar início. Tenho certeza que vai ser uma noite poderosa, uma noite rica, uma noite abençoada, aonde nós vamos ouvir de alguém que superou. Talvez você esteja nessa live aqui e de alguma forma você tem algum tipo de vício ou conhece alguém. É importante você ouvir, é importante você conhecer quem já venceu, né? Ouvir quem já chegou a determinado destino, a determinado êxito, porque uma das coisas que faz com que você tenha êxito é você ouvir quem já teve vitória. É você ouvir quem, de alguma forma, já teve alguma superação. Então, isso é muito importante. Se a gente ouve pessoas que estão no mesmo patamar que a gente, significa que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Vou mandar o áudio mais uma vez. Acho que Martinez já está aqui na sala. Mandar o convite para ele. Sejam todos bem-vindos aí. Estou vendo Otávio. Fala, Otávio. Deus abençoe, sim, você está na live certa. Fica aí, Martinez tem um testemunho poderoso para falar sobre isso. Aline, Jeane, Iane, Deus abençoe vocês. Que bom estarmos aqui juntos. Que bom, Otávio, saber que você também conseguiu vencer essa situação que é tão delicada, né? Que é tão assim, como é que eu posso dizer? É tão forte, né? Ninguém consegue vencer um vício sozinho, né? Você precisa de ajuda, você precisa de alguém mais forte para estar com você, você precisa de alguém que te guie, que te oriente, você precisa de alguém que te fortaleça. E existem vários tipos de vícios, né? Existe o vício no álcool, nas drogas, existe o vício no celular hoje. Hoje existe vício de medicamento, de pornografia, de trabalho. O trabalho, às vezes, pode ser um vício para você, né? Porque
Às vezes a gente está ali com alguns esforços, né? De alguma forma tentando tapar um espaço e de alguma forma é desencadeado ali um vício, né? E às vezes é algo muito interessante, porque às vezes você pode ser um viciado e não sabe, né? E de alguma forma é, não sabe que existe essa debilidade em você. Então é muito importante você detectar isso. E existe algumas atividades que são feitas que traz esse relatório, né? E você precisa sanar isso de uma vez por todas. E é muito importante que você consiga avançar, porque o vício traz prisão à sua vida. O vício traz prisão. O que é um vício? O vício é um hábito repetitivo. É algo que em algum momento da sua vida, e literalmente, às vezes, o vício ele é iniciado em um momento talvez de pressão, de perda, desequilíbrio, falta. Então, é nesses momentos que o vício ele acaba sendo, eu vou dizer assim, iniciado, apertado o start de forma muito silenciosa. Quando você vê, você já pode estar preso àquela situação, já pode estar, de alguma forma, desenvolvendo isso com frequência e o resultado do vício ele é danoso. Por isso ele precisa ser tratado. Ó, meu amigão, glória a Deus, que bom que você apareceu. Te mandei aí uns 3 convites, fiquei preocupado. Eu acho que a internet aqui tá tabajara. Não sei. Acho que eu mudei aqui o muro, estou mais próximo. Shalom, meu irmão. Shalom, velho, que bom bater esse papo com você. Estou com expectativa imensa para esse momento. Obrigado por ter aí a gente conversando, né? E sentiu essa debilidade juntos, porque a gente sabe que é um assunto que muitas pessoas passam e às vezes passam por isso de forma silenciosa. Às vezes também passa sem saber que é um viciado, né? Eu estava falando aqui os tipos de vícios. Existem vários tipos de vícios. Às vezes a gente potencializa o vício no álcool, nas drogas, mas hoje existe um vício que as pessoas às vezes não se dão conta que é no celular, que é na internet, né? Tá ali a todo tempo ali, trabalho também pode desencadear um vício. Então, assim, eu estava falando aqui, você já vai se apresentar aí, mas falando um pouquinho sobre você, que é um exemplo de superação, um exemplo de conquista, um exemplo de vitória. Eu posso falar com propriedade, porque eu caminho junto com você, já ouvi o seu testemunho. Você é uma pessoa assim que, mais do que palavras, você nos ensina com a sua vida. Acho que poucas são as pessoas que caminham com você, meu amigo Martinez, que sabem da sua história, porque a transformação foi tão grande, foi tão poderosa, que acho que você tem muito a nos ensinar aqui hoje. Mas eu queria que a gente começasse esse momento, você falando sobre um pouquinho sobre quem você é hoje. Se apresenta para a gente. Tá bom. Boa noite a todos. Estou muito feliz, Danilo, em estar aqui nesse bate-papo. Estou vendo muita gente bacana aí, inclusive amigos meus. Tenho um irmão aí, inclusive, que esteve comigo na minha história aí, no meu internamento. Estou vendo aqui minha líder, Isabela. Muita gente boa. Hoje eu sou, né, eu sou assessor parlamentar de Ricardo Almeida, que é um vereador de Salvador, que coincidentemente é o meu líder espiritual. Né? Nós frequentamos uma mesma igreja, que é a Visão Celular, e foi uma das pessoas que me abraçou logo após o meu problema com álcool. E hoje me deu essa oportunidade, que inclusive nós que somos que tivemos problema com algum tipo de dependência, sabemos que o mercado de trabalho existe ainda uma margem muito grande de preconceito. Uhum. Né? Hoje você inserir alguém que fez pagou algum tipo de crime, mesmo que já tenha pago, alguém que tem algum tipo de histórico com dependência química, o mercado é muito complicado. E eu hoje, né, e eu agradeço muito a Deus, e é o sinal, para mim, um dos maiores sinais de que eu estou no caminho certo, e eu assumo hoje um cargo de chefia, né? Eu sou chefe de gabinete parlamentar, e eu creio que se não tivesse em condições hoje, não poderia sequer ocupar um cargo de tamanha
tamanha grandeza, né? E falo isso sem nenhum orgulho, sem nenhuma prepotência, mas é um sinal de que o comportamento que eu venho adquirindo e o cuidado com essa coisa que é extremamente devastadora, eu estou conduzindo no caminho certo. Você falando dele aí, rapidinho, só interrompendo você, você falando do nosso líder, nosso vereador, ele acabou de entrar aqui no grupo, nessa live. Deus te abençoe, Ricardo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Você, eu posso falar também, como ele fala, é o melhor chefe de gabinete das galáxias. Posso confirmar também que eu estou perto. Obrigado pelo trabalho que você tem feito por Salvador. Martinez é uma extensão desse trabalho também, pelo líder que você é, pela dedicação que você tem. E eu posso dizer que não é só com o Martinez. Ricardo é uma pessoa que sempre nos dá oportunidade. É uma pessoa também, Martinez, que tem um exemplo vivo nesta área também. O testemunho de Ricardo é muito forte. E a gente precisa, quem sabe eu não faço uma live com ele aqui também para poder falar sobre isso, porque ele tem um exemplo de superação poderoso. Mas continue falando aí. Bem, então, esse é um resumo, né? Hoje, eu, graças a Deus, estou casado, estou no meu segundo casamento, né? O primeiro casamento, diga-se de passagem, né? Ele não perdurou e já foi em decorrência desse meu problema com álcool, mas coube a Deus colocar uma mulher de Deus na minha vida que suportou aí, irmão. Foram anos e anos e anos suportando e graças a Deus, a ela, como eu falei, nossos líderes, a família, e ela me mostrou o caminho, né? Um dos caminhos que foi para essa ajuda. E hoje eu continuo casado, tenho 4 filhos lindos e uma família maravilhosa. Então, hoje Amém. Estou chefe de gabinete, casado aqui com a mulher mais linda do mundo, firme, com saúde e distante do que é ruim. Amém, que bom. Quanta vitória. Agora você falou algumas coisas aí bem importantes, né? A gente já pode aprender. Não se vence o vício sozinho, né, Martinez? É impossível. Não tem como. Não. Não sei se você sabe, aí eu vou deixar para outras pessoas também que não sabem ainda. Eu fui interno. Chegou um determinado momento da vida e foi necessário eu ir para uma clínica. Eu fiquei 60 dias internado em uma clínica para recuperação de dependentes químicos. Lá, quando você falou, me deparei com vários tipos de dependência, de jogos, de sexo, de remédio, de álcool, de drogas ilícitas, todo tipo, né, de droga. Mas eu fui para uma clínica. Eu fui, e aí eu poderia já até começar te dizendo, eu fui como a maioria das pessoas vão. Nós que passamos por um problema de dependência, nós temos uma dificuldade, primeiro, de aceitar. Hoje, para alguém aceitar a sua derrota, aceitar que ele é um dependente químico, é muito difícil. E nessa clínica a gente passa a estudar, inclusive, alguns passos, né, que o próprio Grupo A, ao qual tem muito respeito, a Narcóticos Anônimos, trazem. São 12 passos e 12 tradições que vêm a nos esclarecer e nos dar norte para a nossa luta. O primeiro passo, ele fala justamente da aceitação. Né? Nós temos que aceitar, entender de fato que nós somos impotentes perante essa doença. Essa é a grande dificuldade. Algumas pessoas tentam de algumas formas, algumas pessoas buscam vários tipos de métodos, medicamentos e tal, né? Mas o segundo e o terceiro passo, para mim, eles são os mais importantes. Lá nessa clínica que eu fiquei, ela não é uma clínica, não era uma clínica voltada para a questão de evangelismo, então lá eles tratavam que o segundo passo, que é normal, ele diz que você chega a um determinado momento que você percebe que há a necessidade de você buscar ajuda em um poder acima de você, que eles chamam poder superior, PS. Né? E aí cada pessoa nessa clínica tem algo que acha que é o seu poder superior. E eu tive a grata sorte, nesse período que eu fiquei internado, de ter um amigo, né? Que ele todo dia vinha falar um pouco para mim sobre Deus. Né? E é uma história que eu preciso contar, é muito curta, mas eu preciso contar, porque esse cara todo dia vinha pregar uma palavra de Deus para mim, e no início eu tinha rejeição, porque, verdade seja dita, irmão, eu detestava crente. Falou cristão perto de mim, sai. Chegava em minha porta, a pessoa para levar a palavra, eu não gostava. Depois, hoje eu entendo o porquê disso. Né? Eu acho que já era o processo que eu estava vivendo de uns ataques. E esse cara todo dia lia uma palavra para mim na clínica. Quando eu fui embora dessa clínica, ele chegou, olhou nos meus olhos
e falou assim, bem, o meu papel eu já fiz com você. Agora você sai daqui e o Espírito Santo vai continuar fazendo a obra. Nós choramos muito. E minha grata infelicidade, eu saí da clínica, um dia depois, esse rapaz fugiu da clínica e morreu, foi atropelado. Nossa. Então, eu levei aquilo como um grande exemplo. E o terceiro passo diz que nós passamos a entregar nossas vidas a... Por que eu estou falando tudo isso, Danilo? Eu recebo hoje, e esse foi um dos motivos de provocar essa live contigo, muitas pessoas que me procuram no meu privado. São esposas, são mães, são filhos, são a própria pessoa, às vezes, me procura. Isso é muito frequente. Eu tenho uma quantidade, acho que no mês, de 3, 5 pessoas que me procuram pedindo alguma orientação, alguma ajuda. Mas o que eu percebo nelas é que faltam nelas uma instrução, uma orientação. Algumas pessoas partem para vários tipos de situações, algumas pessoas dopadas, algumas castigadas, algumas pessoas buscam métodos, mas não se preocupa em tratar o físico, mas principalmente o espiritual. Perfeito. E quando eu consegui fazer isso, eu tomei medicamentos na clínica, quando eu entrei, sim. Eu tinha que tomar medicamento porque eu tinha que passar o processo de abstinência. Foi necessário tomar medicamento. Eu passei por excelentes profissionais, psicólogos, psiquiatras, fiz várias terapias. Mas faltava o que diz o terceiro passo dos Apóstolos Anônimos, que era entregar a minha vida e crer na existência de algo acima de mim, porque eu já não tinha mais força. Perfeito. Tem algumas pessoas que estão entrando aqui na live para a gente poder esclarecer e ficar bem específico. Hoje, um abraço para todos vocês. A gente está aqui hoje conversando com o Martinez, batendo um papo aqui sobre algo que ele passou e venceu. É alguém que tem um testemunho para poder contar. Para deixar bem explícito, a gente não vai falar sobre todo tipo de vício. A gente quer falar sobre o vício em si. E Martinez, ele teve vitória, ele teve êxito, né? Ele era, eu posso dizer, porque ele já falou no testemunho dele, já falou para mim, ele era uma pessoa considerada alcoólatra. Hoje que vocês estão vendo aí diante de você, é alguém regenerado, é alguém hoje que... isso é importante, isso é muito importante. É alguém que, além de ter mudado de vida, tem mudado a vida das pessoas que estão à sua volta. Ele tem sido um instrumento de Deus para poder ajudar pessoas nessa área. Talvez você esteja aqui nessa live hoje e como eu falei, o vício, às vezes, às vezes não, na maior parte das vezes, ele se inicia de maneira silenciosa. E eu não quero hoje aqui, Martinez, espiritualizar, nem também profissionalizar. Até porque profissional eu não tenho muito conteúdo nessa área. E se eu espiritualizar, eu posso trazer aqui algum ensinamento, talvez um pouco sem sentido para algumas pessoas. Mas uma das coisas que me desperta a respeito do vício é que ele pode ser algo também, Martinez, voltado para a família. Né? E isso pode ser desatado dentro de uma casa que talvez tenha a proporção de acontecer isso com muita frequência. Às vezes vem dos pais, vem da mãe, vem da tia, vem dos avós. E às vezes o cara está passando por algo, o cara ou a mulher está passando por algo sem entender de quando isso foi iniciado. Eu estava falando aqui que geralmente um vício ele é startado em um momento de pressão, em um momento de perda, em um momento de sofrimento, de dor, porque a gente só recorre àquilo que nos dá prazer. E o vício, ele nos dá esse prazer momentâneo. Eu estava estudando, eu vi uma frase interessante de uma mulher, ela é antropóloga lá nos Estados Unidos, ela falou assim: o vício é quando se tem o prazer seguido de dor. Olha que frase forte. Você tem o prazer, mas após o prazer é inevitável, você vai ter dor. E você foi esse tipo de cara que teve dor e a sua família teve dor, sua esposa teve dor, todos que estavam à sua volta, de alguma forma, sentiu também essa dor. Conta um pouquinho pra gente, se você conseguir se lembrar, quando foi que isso foi iniciado
E como foi esse processo para você, assim, quando você teve literalmente na sarjeta, porque você viveu isso. Conta um pouquinho como foi a sua história. Bem, Danilo, você foi muito feliz nas suas colocações aí. Engraçado que eu estou vendo aqui a live, está passando aqui os nomes de tanta gente, e o que mais me interessa é que a grande maioria das pessoas que estão nessa live agora, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou lendo aqui, muita gente, grande maioria aqui me conheceu na época em que eu estava realmente nesse estágio. Pessoas aí que me viram criança, que conhecem minha família, que viram o que eu era, né? E eu creio que se hoje estão aqui é porque realmente têm visto mudança. Mas realmente a dependência, existe vários fatores, né? E existe a predisposição também, e existe as questões traumáticas que potencializam, às vezes, uma predisposição, ou às vezes faz com que você comece a ter esse tipo de problema, né? O meu caso especificamente, eu creio que seria o início de uma predisposição, e eu digo até, eu tenho um histórico, apesar de ter uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa, mas eu creio que a distância paterna, a minha distância Sim. paterna, a distância da minha presença paterna no dia a dia, não que faltasse a questão de suprimento, de atenção, mas a convivência fez com que uma mulher que com 4 filhos não tinha o controle efetivo de mim, e eu, como sempre fui muito para frente, como a gente diz, acabei me envolvendo com pessoas que já praticavam algum tipo de bebida no estágio que eu não suportava acompanhar. Daí caiu o quê? O prazer da carne, o prazer do vício, e isso foi se tornando algo constante, porque, como você mesmo falou, algo que não dá prazer faz com que a gente busque ele com mais frequência, faz com que a gente, aquele momento, às vezes, mesmo que ele seja curto ou longo, que algumas dependências, algumas químicas lhe dão uma sensação muito célere, outras têm um efeito mais prolongado, faz com que você busque incessantemente aquela sensação. E aí, quando você se depara, você já está no mar de vício. E para sustentar isso é que é o problema. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque você chega a um determinado momento que você não consegue viver. Você chega a um determinado momento que você vai fazer uso daquilo que você gosta quando você está feliz, quando você está triste, quando os pensamentos ruins de algum trauma vêm à tona, você se refugia, quando você passa a necessidade extrema. Então, existem vários fatores que fazem com que você se refugie a isso. E aí é que está o problema. Porque chega um momento que você não consegue estruturalmente, financeiramente suportar, independente de seu nível, porque aquele prazer, aquele tipo de vício, ele vai te atraindo de uma certa forma que você sempre quer mais. Algumas pessoas, elas conseguem perceber isso de maneira muito clara, né? Outras pessoas, não. E esse é o grande perigo. Então, quando você está no estado a qual você está nesse processo de dependência que você não enxerga, estão falando que o áudio está baixo. Você tem um fone fácil aí? Se tiver um fone, Vou procurar, acho que ajuda. Se não tiver, pode. Para mim tá bom aqui, porque eu tô com fone. Acho que quem tá sem fone tá ouvindo. Vou falar para ver se melhora. Peraí. Tá. Então, complementando. Tá ótimo. Tá ótimo? Agora eu vou ter que ouvir, que eu não tô ouvindo. Fala aí. Tá ótimo. Para mim aqui ficou excelente. Pronto. Então tá tudo bem para todo mundo, é todo mundo ouvindo bem, né? Então o que acontece? Quando você está... vê se melhorou aí, Bela. Vê se melhorou aí, Cida. Tá? Pronto, então, falou que tá ótimo. Beleza. Tá, pronto. Então, quando você está num processo desse, de uma dependência a qual você busca de forma insensata saciar e não entende que além da sua disposição motora, há também uma interferência espiritual, é você negligenciar a potência que essa doença faz em você. Eu conheço pessoas que elas estão tranquilas, mas a partir do momento que ela toma um copo de bebida ou que ela usa um tipo de droga, ela se transforma. Transformação, além de física, ela é visivelmente também transformação motora. Você percebe, às vezes, pessoas que falam só, não é só por alucinação da questão de organismo, mas são interferências. Então, eu não consigo enxergar hoje o tratamento para qualquer tipo de dependência na qual você não tenha o acompanhamento, não negligencio, seria ser leviano, acho que tem que haver, mas a gente não vamos aqui espiritualizar, mas o principal núcleo do tratamento é você crer que algo acima de você pode lhe auxiliar
E quando você conhece isso, e você acredita, e você entrega os cuidados, você começa a achar as alternativas. Aquele preenchimento que você falou, que as pessoas vão em busca lá para uma lacuna, uma dor, uma perda, um sofrimento, algo nesse sentido, você acaba preenchendo ele pela presença do Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo porque eu sou cristão, né? Mas respeito aqueles que não são e que encontram algo que se satisfaz espiritualmente. Mas eu estou falando do que eu hoje experimentei e que me faz bem. Martinez, entendeu? Embasando isso aí que você falou, a palavra vício, o significado no latim da palavra vício é defeito ou falha. A pessoa que tem algum tipo de vício no corpo dela, na mente, no mecanismo dela, tem algum defeito ou alguma falha. Então, não tem como a gente dizer que para vencer isso é possível sem a ajuda de Deus. Não tem como, porque se Deus é o nosso Criador e nós temos algum defeito ou alguma falha, só o nosso Criador para nos consertar. Só o nosso Criador para nos ajudar. Eu não estou dizendo aqui que Deus é a fórmula mágica, dizer assim, para resolver o problema do vício. Não. A gente precisa entender que Deus é a força maior, é o Criador de todas as coisas, que vai nos ajudar, que vai nos impulsionar, que vai nos orientar, mas também é fundamental uma ajuda profissional. Você foi exemplo vivo disso. Você passou um tempo dentro de uma clínica. Dentro dessa clínica foi medicado, fez lá vários diagnósticos, passou um tempo preciso lá dentro. E muitas pessoas, Martinez, têm insistido no vício por achar que essa coisa de médico é doideira, que essa coisa de médico não ajuda. Ou até mesmo dizer assim, que Deus não é suficiente. Na verdade, eu posso dizer aqui que a junção do profissional com Deus, acho que resolve qualquer problema. Quando a gente tenta, de alguma forma, omitir um e potencializar outro, a gente acaba, de alguma forma, afetando nos resultados. É isso aí. Então, você falou o que eu ia dizer, né? Inclusive, estou falando com você, vendo os comentários aqui, né? Alan, inclusive, que é um amigo meu particular, falou: você continua com a mesma alegria. Quer dizer, às vezes a gente acha, é um engano achar que às vezes a gente só pode ser feliz, nossa estima só pode elevar quando a gente tem algum tipo de dependência. Naval falou aí que há lacunas que só Deus preenche. Jeane falou, graças a Deus, e tudo que acontece. Eu vou falar algo que eu falo aqui na rua, eu falo na igreja, eu falo onde quer que eu esteja. Não existe como você vencer hoje uma dependência qualquer que seja, se você não passar por uma experiência profissional e um trato espiritual. Não existe. Eu não conheço. Conheço as pessoas que estão, como diz, limpo, distantes, mas a briga constante, insensata contra a necessidade de uso. E por isso, às vezes, a pessoa com 10 anos, 15 anos, 20 anos tem recaída. A gente precisa entender a causa. A gente precisa entender como tratar. A gente precisa entender que a questão espiritual também é necessária. Também não digo a você, com todo o amor, né, que tenho respeito e temor que eu tenho ao nosso Deus, alguns mais fanáticos, por assim dizer, acham que não precisa medicina. Eu não concordo. Eu estou falando, eu acho que Deus cura, Deus liberta, mas a medicina é de Deus. Claro. Os homens foram instituídos, a inteligência de nós foram à toa. Senão, ninguém ia fazer agora aí a cura para o Covid. Então, nós temos que ter prudência nisso. A questão é que, quando eu estava no processo de problema de álcool, eu me deparei com algumas pessoas que vinham falar de alguma forma espiritual, pessoas sem um conhecimento, pessoas sem um preparo, e pessoas que, em algum momento, estavam querendo me fazer de uma forma exagerada, uma forma a tentar, como se eu tivesse bitolado ao conceito de um segmento religioso como a libertação única e exclusiva, e aí afasta as pessoas. Se você está no processo de dependência, que você já está sendo influenciado pelo inimigo, né, pelo que é ruim, e você se depara com uma pessoa que ela está fora do contexto espiritual, cria barreira, é tudo isso que quem está contrário, quem está ao redor quer, para que você se acomode e não creia. Então, eu só consigo, o programa, inclusive esse de narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, e ele é possível quando você consegue unir o profissional e o espiritual. Eu acho que essa é a legal.
Martinez, algumas pessoas estão mandando perguntas aqui, a gente vai deixar para o final. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre essa trajetória de Martinez, algo relacionado ao tema, fica à vontade, porque no Ana final Paula, a gente vai beijo. separar 10 minutinhos ou 5 minutinhos para poder responder. A gente não vai dar para responder todas, mas as principais aqui a gente vai estar compartilhando junto com vocês. Agora, uma pergunta bem interessante. Algumas pessoas, eu falei aqui, talvez estejam vivendo um vício e não sabem. E o que é o vício? O vício, eu já falei, que é um ato repetitivo, né? Que degenera ou causa algum tipo de prejuízo. Então, aquilo que você está fazendo com frequência e tem trazido algum dano a você ou a alguém que está à sua volta, isso significa que é um vício. Vou repetir. Perfeito. É um esforço repetitivo, é um hábito repetitivo que você faz por diversas vezes, que trazem dano para você, pode trazer um prazer momentâneo, mas traz dor depois. E é interessante, a dor não é somente para você, é com as pessoas também que estão à sua volta. Então, é muito interessante isso, porque, Martinez, tem alguns jovens que têm já iniciado esse processo de vício, estou falando somente de drogas, mas de bebidas, de internet, de jogos, né? E os pais, às vezes, estão de forma silenciada. Estão, às vezes, de forma omissa, achando que não tem nada não, é só um pouquinho, faz isso mesmo, é bonito, dá cerveja para ele. Então, aquilo ali, se for uma criança ou um pré-adolescente, já está iniciando esse processo, porque tudo se torna mais forte, Martinez, quando uma autoridade, chama autoridade hierárquica, oferece algo para a gente. É como se fosse um professor, um pai, uma mãe, uma tia, um tio, um amigo mais velho. Você está na balada ali, você está passando, você está na escola. Poxa, toma um pouquinho, toma um pouquinho. E o vício, ele traz esse disfarce. Porque quando você experimenta uma droga, uma bebida, traz uma sensação boa, de alegria, de paz, de felicidade. Só que a vida, Martinez, não é 100% de alegria. Então, quando o confronto da vida vem, quando as contas chegam, quando o problema dentro de casa aperta, quando a pressão à nossa volta, um parente morre, doença na família, o que é que eu vou recorrer? Aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá paz, aquilo que me dá um prazer momentâneo. Mas eu digo para você que está nessa live, o prazer é momentâneo, mas a dor é muito maior do que o prazer. Então, Martinez, compartilhe com a gente nesse tempo o que foi para você que você considera a maior perda. Eu sei que você passou por vários momentos, financeiro, família, a sua saúde também foi afetada. O que foi hoje, assim, que você, com tudo que você passou e com tudo que você está vivendo hoje, que você considera assim, Danilo, isso para mim foi o meu maior desafio? Danilo, irmão, cheguei a me arrepiar aqui. Há muito tempo que eu falo de minha história e não me emociono. Né? Porque você expor hoje uma deficiência como essa publicamente, você tem que ter muita coragem. Né? E o intuito de eu fazer isso é porque eu sei que muitas famílias podem estar precisando dessa ajuda. Né? Mas só quem sabe é quem passou ou quem está passando por um problema como esse. Eu não queria estar na pele de minha esposa, Ana Paula. Eu não queria estar na pele de algumas mães, de alguns pais. É inenarrável. Não tem como você transmitir o amor de um filho, não tem como você transmitir a dor que é você ter alguém com um problema como esse na sua família. Mas eu perdi muitas coisas eu perdi. Mas eu acho que a questão da integridade do seu nome, em determinados momentos da minha vida, eu fui buscar estrutura para suportar esse vício das piores maneiras possíveis. E não há algo pior para o ser humano de que você não ter crédito. As pessoas não acreditarem em você. Então, meu nome foi dilacerado, jogado no lixo, e, consequentemente, como reflexo da minha família. Não vou pontuar as coisas, porque uma live dessa aqui não daria tempo para isso. Mas eu acho que o nosso nome... eu tive envolvimento, inclusive, com eu fui parar, inclusive, em situações nas quais eu fui parar na mão de agiotas.
Eu tive que desfazer de um imóvel lá que eu tinha, um imóvel gigantesco. Cheguei a dever R$370 mil. Nossa. A Jota, pergunte onde foi esse dinheiro que eu não sei. Eu trair o meu maior exemplo de homem na minha vida, que é o meu próprio pai. Isso é algo que me marcou muito. Tanto que quando eu estava na clínica, eu iria ficar 45 dias e depois que essa fase que a gente fala um pouco do passado, eu tive que ficar mais 15 para tratar a questão de vergonha e de culpa. Minha irmã, que está aí na live, aí, inclusive psicóloga, foi uma das maiores incentivadoras minhas, Cida Martinez, que eu fosse para a clínica. Então, perdi dinheiro, perdi respeito, perdi tudo, mas o pior é você se esconder. Eu tive uma depressão de 2 dias, porque eu não queria sair do quarto, com medo, com vergonha. Cheguei a ter... meus filhos deixaram de ir para a escola durante 2 dias, porque não tinha um básico, um carro ostentando algo totalmente fora do que eu poderia suportar, um carro do ano numa garagem, sem nem gasolina para sair, uma casa de 800 metros. Quando recebi, a família já não tinha mais como acreditar. Meus pais, meus irmãos, minha família acreditavam na minha mudança, mas já não confiavam mais em nada, porque tudo era motivo, meus amigos. Quando eu recebi, para mim, que marcou muito a minha vida, foi uma caixa de papelão no mercado. E ali, para mim, foi um dos dias mais fortes da minha vida. E eu vi realmente o que eu tinha feito comigo e com a minha família. Elane, minha vizinha, inclusive, vivenciou isso. Então, mas eu ainda não aceitava que eu tinha deficiência. Essa mesma irmã que está, inclusive, dizia para mim, nós vamos lhe ajudar. Mas para que você ajude, eu vou entrar no principal núcleo da nossa conversa, se tem alguém com esse tipo de deficiência, é querer. Nada é possível quando você não quer. A partir do momento que você reconhece a sua debilidade, que você quer uma mudança, você consegue. Lá na clínica que eu fiquei, é uma clínica particular caríssima. Inclusive, meu pai quem pagou. Pra você ter ideia, hoje é uma clínica que ela custa um dia R$680. Eu fiquei 60. Se você chegar lá na porta da clínica e disser assim, eu estou aqui porque minha mãe mandou, minha mulher não quer, a clínica não lhe aceita. Porque ela sabe que você não vai ser curado. Você precisa querer. E depois da clínica, eu tive contato espiritual e eu fui em busca de Deus. Aquela lacuna que me fazia refugiar, aquele problema que eu buscava ter, ou aquela alegria que eu pensava que só me daria quando eu estivesse na presença do alto, Deus preencheu minha vida. E isso eu digo, estou falando um homem extremamente chato, Caxias, que não desce nada por goela abaixo. Eu tinha uma visão deturpada, porque o que nos alimenta hoje são informações espirituais de pessoas que usam a palavra de Deus para distorcer a verdade. E eu ficava com preconceito de ir, mas eu encontrei um núcleo, eu tenho que falar, encontrei Deus, mas esse Deus eu encontrei na primeira igreja, porque eu me identifiquei com tudo isso, eu não posso negligenciar. Foi uma casa que me acolheu, onde eu fiz amigos, onde eu tenho uma liderança que para mim é um exemplo, eu digo com propriedade. E a partir de então que eu percebi que Deus hoje faz habitação em mim, e eu segui os 3 pilares que eu queria deixar muito claro isso para você, Danilo, que é muito importante. E são 3 coisas. 2 coisas. Primeiro, comportamentos iguais, resultados iguais. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. E 3 coisas que todo homem que passou por um problema precisa entender. Mudanças de hábitos, lugares e pessoas. Quando eu passei a mudar meus hábitos, quando eu passei a não andar com determinadas pessoas, isso não é ficar inimigo. Você não tem que ficar inimigo. Você tem que ver que algumas pessoas elas não estão hoje na mesma atmosfera que aqueles ambientes vai ser propício para aquilo. Você não pode se arriscar tal. E lugares. Então, quando você consegue mudar isso, tudo fica mais fácil. Perfeito. Mas sozinho é quase impossível. Irmão, é impossível. Faltam 20 minutos para finalizar, o tempo voa. Já? Já. Mas o que é que eu vou fazer? Eu senti no coração, Martinez, de compartilhar, porque acho que o que as pessoas hoje mais precisam, as pessoas que têm algum tipo de vício ou que está vivendo
com algum viciado em qualquer área da vida, o que mais elas precisam é de saída, é de ajuda, é de solução. E muita gente não sabe, Martinez. Muita gente não sabe. Então, nós vamos abrir uma outra sala somente para falar, quando terminar essa live, somente para falar sobre 8 dicas. Eu pesquisei aqui, eu quero compartilhar rapidamente junto com o Martinez 8 dicas para se livrar do vício. Tá bom? Então, você que está aqui nessa live, assim que terminar essa, vou abrir outra e a gente vai falar só naquela outra live sobre as 8 dicas de como se livrar do vício. Ele já começou até a falar aí algumas delas, mas queremos fazer aqui, falar de forma prática para poder ajudar você. Agora, Martinez, algumas pessoas não sabem que em 2014 foi feita uma pesquisa. Olha que coisa estrondosa. 1/3 dos brasileiros adultos tem algum tipo de vício. É mesmo? Do Essa estatística eu não tenho, não. Em 2014, o que torna o vício um problema de saúde pública. Então, se a gente não ajudar essas pessoas hoje, Martinez, você que é um cara que superou, que venceu, hoje é um grande líder, que abre sua casa para poder ajudar várias pessoas que já passaram por essa situação. Tem meu cunhado, que é seu discípulo, que se tornou líder, que viveu uma situação muito parecida com a sua. E quando você estava falando aí, algo me tocou muito, Martinez, porque as pessoas estão focando muito mais no prazer do que na dor. E essa live é para alertar você que os danos causados pelo vício, que é a dor, ela tem um estrago muito grande. E quando você estava falando, eu me lembrei de algo que eu vivenciei junto com a minha esposa, que na época era minha namorada. O meu sogro, que eu não tive, infelizmente, a oportunidade de conhecer, ele era um viciado em álcool. E ele morreu por causa desse maldito vício. Olha a morte. Ele há muito tempo, ele tinha essa prática, né? Esse vício. Todo o seu dinheiro era para isso. E em determinado momento, ela morava em um apartamento de 2º andar. Ele muito alcoólatra nesse dia, muito cheio de álcool. Voltando para casa, subiu as escadas. Quando chegou no estágio do seu andar ali, ele não resistiu porque ele estava tão com muito álcool no sangue, estava bem alcoólatra mesmo, é uma situação assim, de calamidade. E em determinado momento ele caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Então, algumas pessoas hoje talvez não se dão conta de como o vício ele pode trazer uma dor tenebrosa para você que talvez está nessa live e está passando por alguma situação como essa. E mais do que isso, para seus familiares, para seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para pessoas que amam você. Então, eu sei, gente, que hoje a gente vive em um mundo muito difícil, muito caótico, muito cheio de problemas. A gente está aí enfrentando uma pandemia, mas existem, Martinez, coisas muito mais valiosas e que nos dão muito mais prazeres do que um álcool, uma droga, uma pornografia, uma mentira, um roubo, um medicamento. Não sei, tem gente que tem vício de mentir, Martinez. Mente compulsivamente. Eu conheço um bocado. Um bocado. Você está no meio aí de várias pessoas que têm essa debilidade, sabe como é. E hoje tem mais sensibilidade de poder entender quando as pessoas começam com qualquer tipo de prática viciosa. Então, Martinez, precisamos ser felizes com aquilo que o dinheiro não compra. Perfeito. Precisamos aprender a ser feliz com aquilo que o dinheiro não compra. Gente, para ser feliz, você não precisa de dinheiro. Eu te garanto que se você tiver um amigo como o Martinez, você vai ser feliz, você vai dar risada sempre, você vai ter bons conselhos. Gente, estar com a família não tem coisa melhor. Martinez, são registros que vão ficar para o resto da sua vida. Se trancar dentro de um quarto às vezes, para viver a pressão ali da internet, de jogos, de pornografia, que é outro vício que destrói, que tem destruído casamentos, que tem destruído
homens, mulheres que têm, de alguma forma, mudado a personalidade e o estilo de vida das pessoas. Então, precisamos ser felizes com aquilo que o dinheiro não compra. E hoje, Martinez, para a gente entrar aqui nas perguntas e a gente responder, como é a sua vida hoje? O que é que você hoje faz para poder... não é tapar o espaço que ficou, porque eu sei que Deus preencheu todo esse espaço. E hoje, assim, como é a sua vida? O que é que você faz? O que é que traz mais alegria para você? Irmão, eu vivo hoje a plena felicidade, né? Uma das coisas que eu mais faço hoje é tempo com a minha família. Eu trocava tudo por estar... eu trocava tudo para estar em alguns grupos, algumas rodas, de formas constantes. Acho que isso é uma rotina de muitas famílias. Eu cheguei em casa milhares de vezes para inventar uma briga com a Ana Paula para ir para a rua. Várias vezes. A coisa estava num patamar que estava acima de tudo e de todas as horas. É inconcebível um homem jogar bola 7 horas da manhã e uma mulher dentro de uma casa com 4 crianças o domingo inteiro, já cozinha o domingo, a semana inteira, o dia inteiro, dentro de uma casa, cuidando de 4 filhos, e eu lá tomando minha cerveja, jogando bola, indo para pagode, chegando em casa ainda achando ruim. Você sabe o que é você estar no meio de amigos e sair? Sou retardão, já paguei uma caixa, chegou o danadão. Quando eu chego em casa, a mulher diz, o mercado acabou. O cara, já acabou? Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é você deixar de curtir momentos pontuais com sua família, você entender que seus filhos, às vezes, existem algumas situações que você contribuiu. Então, hoje, eu busco recuperar esse tempo perdido. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para te dar. Então, hoje eu busco estar com minha família. Como várias pessoas falaram aí, você falou aí, não precisa ter dinheiro para ser feliz. Os meus danos foram muito grandes, eu estou de forma paulatina, fiz as reparações, porque elas são necessárias, porque senão a gente fere muita gente nesse período, né? E hoje eu vivo para minha família, do meu trabalho, eu sou apaixonado, eu tenho um chamado, como eu falei no início, né? Esse ministério político lá com o Ricardo Almeida, lá que me confiou, mas foi Deus quem nos colocou lá, não foi Ricardo que me escolheu, não foi a comunidade, foi Deus quem nos colocou na política, e eu procuro ser o exemplo. Tem um preço, verdade seja dita, um preço muito alto, você ser correto nesse meio. Falo sem nenhuma dificuldade, porque é sim um meio sujo, e falo sem nenhum temor a nenhum tipo de represália, mas enquanto nós estivermos lá, nós vamos tentar fazer o diferente, fazer o que se precisa fazer. E isso eu me agrado na minha família e no meu trabalho. Eu preciso melhorar e muito. O dia que nós nos reconhecermos que a gente precisa melhorar e achar que a autoconfiança, a gente cai. É um processo de evolução. Mas pode falar que você está botando já a cara assim, pode falar. Martinez, eu estou lendo aqui as perguntas. Tem muita gente boa aí. Tem muita gente boa aí. Uma pessoa perguntou aqui, você chegou a experimentar outra droga além do álcool? Não, na verdade, uma vez eu fui experimentar um cigarro de maconha, assim, só que eu tossi tanto, fiquei tão maluco que eu nunca mais quis na minha vida, não. Mas foi álcool. E, na verdade, a principal bebida minha era cerveja. Eu não bebia muita bebida quente, não era cerveja, eu bebia muito. Esse é o problema. A gente acha que a pessoa que, eu bebo 1 ou 2 cervejinhas, 3, não. Mas eu bebia demais. Mas o problema não é a quantidade de bebida, são as insanidades ou as irresponsabilidades que o fato de você estar sob o uso da bebida faz. Aí é um sinal de alerta para que você veja se você está com predisposição ao alcoolismo. Isso. Hélio Pimenta perguntou aqui, qual a sua maior descoberta para a sua mudança e saber que você... a pergunta não veio toda, mas ele perguntou aqui, qual a sua maior descoberta para a sua mudança? Hélio Pimenta, meu respeito. Esse aí me deu cascudo, viu, Danilo? Esse aí me de bem, né? Minha maior descoberta foi Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida. Minha maior descoberta foi entender que eu precisava de um trato espiritual, que eu precisava dele me preencher. E quando eu vi, o Espírito Santo tomou aqui
o que eu achava que eu só encontrava com amigos ou não, mesmo porque na hora da dificuldade os amigos eles somem. Na hora que você não tem estrutura para agradar, as pessoas só ficam com você daqueles que realmente te amam. Mas eu acho que a minha descoberta hoje, digo, foi estar com Cristo e tentar seguir os seus princípios. Há um versículo que diz, né? Aonde habitou o pecado, abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, o favor de Deus. Então, aonde habitou o vício, agora vem aí a habitação de Jesus, do Espírito Santo, da paz, da plenitude. Minha irmã Valdenice, é verdade. Eita, surgiu foi pergunta aqui agora. Vamos lá, até a gente finalizar essa primeira parte. Tá. Perguntou assim, não vou dar o nome para poder não expor, tá? Mas perguntou assim, qual a maior dificuldade que você teve quando decidiu largar o vício? Olha, a minha maior dificuldade, por incrível que pareça, não foi nem o vício em si, porque eu digo a você sinceramente, eu saí da clínica, fiz o tratamento, fiz encontro lá com a igreja, e digo para você, não senti vontade nenhuma. Só teve uma vez que eu tive vontade de beber, depois de um ano, que foi na época junina, que é a época que eu bebia muito, e eu estava em um ambiente que era costumeiro aí todo ano, eu senti vontade e fui embora na hora com a Ana Paula. De lá para cá não tive problema nenhum, mas a minha maior dificuldade foi criar novas amizades. Porque o mundo em que eu vivia, todo mundo estava no mesmo nível que eu. E aí eu tinha medo de ou ficar em casa para ter uma depressão, ou estar naquele meio ali e acabar não suportando a pressão dos ambientes. Então, a maior dificuldade foi essa. Mas eu, como eu falei, eu fui para uma igreja grande, eu fui para o bar, eu fui para a banda e construí novas amizades. Novas amizades, mas não desprezei meus amigos, que inclusive tem alguns ali. Mas não dava para andar, pelo menos eu não podia. Eles podem continuar, mas eu não poderia. O problema estava em mim, não neles. Ô, Martinez, tem muita gente pedindo aí uma canja no final. Vamos ver se na outra live você canta uma musicazinha. Vou cantar na outra aí que vai ter uns papos para cura, eu vou largar aí. Depois eu dou autógrafo. Mais uma pergunta aqui. Essa época aí de banda também foi pesada, porque quando você está no mundo também, isso acontece muito, quando você está no mundo em qual você tem muito destaque, né? Eu era cantor de uma banda, né? Eu toquei em muitos lugares do Brasil, tem vários músicos aí na live, Marcelo, Alan, Monique, e isso, quando a gente não tem esse controle, a gente acha que nós somos inabaláveis. O acesso às coisas promíscuas, elas são muito fáceis e nós temos que ter muito cuidado. Claro que tem diversas pessoas que não se envolvem, isso também não estou generalizando, mas se nós não tivermos cuidado com esse excesso de poder distante do espiritualmente correto, você vai escorrega. Verdade. É uma outra pergunta. Qual o momento que você pensou e viu que não dava mais para ficar nessa vida? Foi o pico da sua dor? Qual foi o momento? Olha, na verdade, eu estava num estado tão grave que eu, na verdade, fui para a clínica ainda. Minha irmã disse para mim que eu tinha que fazer internamento na clínica de alcoolismo. Eu escolhi ela está aí. Mas você é maluca aqui, alcoolismo? Tá doida? Eu parei de beber a hora que eu quero. Todo mundo fala isso, viu? Você pergunta. Esse é um relatório dos viciados, né? Eu já fiquei aí um ano sem beber. Para a hora que eu quero, eu bebo. Esse é o engano. Mas eu fui, na verdade, não porque eu achava que eu tinha débito de vício, não. Eu já tinha capotado 2 carros, já tinha tentado tirar minha vida, já tinha extorquido literalmente o meu pai, já tinha feito você pensar no universo, mas achava que eu não era o contrário. Eu fui por uma condição, porque minha família falou assim, nós vamos ajudar você a se livrar desse problema se você se internar. Então eu fui achando que eu estava no spa, mas aí quando eu me encontrei na clínica eu vi que o negócio era sério. Martinez, quanto tempo longe do álcool? 4 anos, graças a Jesus Cristo de Nazaré. E são 4 anos também de convertido, né? Que você decidiu pegar uma... 4 anos longe do álcool e 4 anos com o Espírito Santo morando em mim. Para minha alegria, papai. Amém. Que alegria. Isso é uma vitória muito grande. E 4 anos também de muitos frutos, né? Acho que um ponto que você falou desse querer é a decisão. Martinez, Deus faz a parte dele, que é o impossível, que é aquilo que a gente não consegue fazer. Mas aquilo que a gente consegue fazer, cabe a gente fazer, né?
Verdade. Acho que o poder mais forte que existe nessa terra é o poder da decisão. Perfeito. É decidir, é entender que isso está me trazendo dor e o vício ele traz mais dor do que prazer, vale ressaltar isso. Isso. E primeiro você precisa se amar, amar as pessoas que estão à sua volta e tudo isso, você falou um outro elemento também que eu considero fundamental nessa luta. Não adianta eu decidir se eu não mudo os meus amigos, se eu não mudo as pessoas que estão à minha volta. Porque se eu não saio do ciclo que me leva a eu praticar o vício, eu não vou criar uma nova rota. E todo viciado precisa criar uma nova rota. A rota da mudança. Como a gente faz isso? O Martinez, o vício, como eu falei, ele é um hábito repetitivo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que trilhar um outro caminho que é oposto àquele. Um exemplo prático para a gente poder entender. Se eu passo todo dia por uma rua, eu me livrei das drogas, um exemplo. Eu usei drogas, de alguma forma, me tornei um viciado e aí me livrei, estou livre. Só que tem uma bendita rua que todo dia, quando eu passo por ela, tem um cheiro de droga ali, tem alguém usando droga ali. Não é porque eu me livrei, que eu sou forte, que eu venci, que eu tenho tanto tempo que eu não uso, que eu vou dizer assim, vou passar por ali porque venci, porque sou forte. Porque não, eu preciso criar uma outra rota que está longe, muito longe do meu ponto de fraqueza. Acho, Martinez, que o declínio do vício começa quando a gente coloca na nossa cabeça e no nosso coração que a gente superou, que a gente venceu, que a gente é o super forte, que a gente é o super crente, é o fortão. Na verdade, gente, a gente precisa sempre ter a humildade de que nós somos falhos. Então, já que eu sou falho, eu não vou entrar por um caminho ou por uma rota, eu não vou falar com alguém que vai me levar para o caminho de tristeza. Martinez, se você ama a sua vida, você vai excluir contato que te leva a errar e a pecar. Você vai... Eu vou dizer, você é até um pouco mais específico. Eu saio até de um trabalho que está me levando a esse meio. Com certeza. Porque, Martinez, escute isso. O final de um vício é a morte. Não tem outra trajetória, não tem outro caminho. Aí você fala assim, mas eu não vou morrer, tá bom. Mas você mata a sua família aos poucos. Você mata a sua vida financeira aos poucos. Você destrói seu casamento aos poucos. Você está morrendo, você morre, sabe, às vezes. Você morre vivo. Justamente. Mas você falou que é interessante. Eu prego, inclusive, muito isso na célula. E isso é importante. Você tem ideia? Eu já sugeri a algumas famílias, inclusive, a se mudar de endereço. Se mudar de endereço. Se é por bem da sua família e tudo, se mude. Se é por bem da família, faça. Né? Você não tem que ficar inimigo de ninguém, mas tem pessoas que você tem que excluir, que eu digo, do convívio. Não é ser inimigo. Então, querer, mudança de hábitos, mudança de lugares, mudança de pessoa. E o que você falou aí, não está autoconfiante. Os alcoólatras anônimos trazem isso, inclusive, eles falam que nós estamos em recuperação. Pessoas que estão há 40 anos, 50 anos, aí falam, não, eu sou um alcoólatra em recuperação. Eles fazem isso. Porque, justamente para não dar aquela falsa tentativa de segurança que aí você vacila e você cai. Mas o querer, irmão, é muito importante. Muito, muito, muito importante. Perfeito. Falta 1 minuto aqui, então a gente vai finalizar essa live. Você que está aqui com a gente, entre mais uma vez. Vamos falar sobre as 8 dicas de como se livrar do vício. De forma bem sucinta. E eu garanto para você também que vai ter uma palhinha de Martinez no final aí. Ele claro! Pra gente. Vou perder? Tem muita gente pedindo aqui. Alain, Elinho, Nick, Cida, pai, tá todo mundo aí da minha banda aí. Ana Paula. Enquanto vai terminando, eu vou falar. Daniele, vai falar. Se não esquecer, 30 segundos aqui. Já está finalizando. A gente vai entrar na outra página. Entre com a gente, que vai ser um momento poderoso onde a gente vai compartilhar algumas dicas que vão te ajudar a vencer o vício, a pular essa etapa na sua vida. E também vai ter uma palhinha de Martinez aqui com a gente. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar a live vai ficar salva. Eu não vou salvar, eu vou mandar para Martinez. Provavelmente ele vai postar na rede social dele, deixar por um tempo, tá bom? Então, vamos entrar na outra sala agora. A gente vai finalizar aqui e aí já passa para outra sala. Deus abençoe. Vamos lá. Vai entrar aqui com a gente para a gente poder dar início.
Tenho certeza que vai ser uma noite poderosa, uma noite rica, uma noite abençoada, aonde nós vamos ouvir de alguém que superou. Talvez você esteja nessa live aqui e, de alguma forma, você tem algum tipo de vício, vai entrar aqui com a gente para a gente poder dar início. Tenho certeza que vai ser uma noite poderosa, uma noite rica, uma noite abençoada, aonde nós vamos ouvir de alguém que superou. Talvez você esteja nessa live aqui e, de alguma forma, você tem algum tipo de vício ou conhece alguém. É importante você ouvir, é importante você conhecer quem já venceu, né? Ouvir quem já chegou a determinado destino, a determinado êxito, porque uma das coisas que faz com que você tenha êxito é você ouvir quem já teve vitória. É você ouvir quem, de alguma forma, já teve alguma superação. Então, isso é muito importante. Se a gente ouve pessoas que estão no mesmo patamar que a gente, significa que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Vou mandar o áudio mais uma vez. Acho que o Martinez já está aqui na sala. Mandar o convite para ele. Sejam todos bem-vindos aí. Estou vendo o Otávio. Fala, Otávio. Deus abençoe, sim, você está na live certa. Fica aí, Martinez tem um testemunho poderoso para falar sobre isso. Aline, Jeane, Iane, Deus abençoe vocês. Que bom estarmos aqui juntos. Que bom, Otávio, saber que você também conseguiu vencer essa situação que é tão delicada, né? Que é tão assim, como é que eu posso dizer? É tão forte, né? Ninguém consegue vencer um vício sozinho, né? Você precisa de ajuda, você precisa de alguém mais forte para estar com você, você precisa de alguém que te guie, que te oriente, você precisa de alguém que te fortaleça. E existem vários tipos de vícios, né? Existe o vício no álcool, nas drogas, existe o vício no celular hoje. Hoje existe vício de medicamento, de pornografia, de trabalho. O trabalho, às vezes, pode ser um vício para você, né? Porque, às vezes, a gente está ali com alguns esforços, né? De alguma forma, tentando tapar um espaço e, de alguma forma, desencadeado ali um vício, né? E, às vezes, é algo muito interessante, porque, às vezes, você pode ser um viciado e não sabe, né? E de alguma forma não sabe que existe essa debilidade em você. Então é muito importante você detectar isso. E existe algumas atividades que são feitas que traz esse relatório, né? E você precisa sanar isso de uma vez por todas. E é muito importante que você consiga avançar, porque o vício traz prisão à sua vida. O vício traz prisão. O que é um vício? O vício é um hábito repetitivo. É algo que em algum momento da sua vida, e literalmente, às vezes, o vício ele é iniciado em um momento, talvez, de pressão, de perda, desequilíbrio, falta. Então, é nesses momentos que o vício ele acaba sendo, eu vou dizer assim, iniciado, apertado o start de forma muito silenciosa. Quando você vê, você já pode estar preso àquela situação, já pode estar, de alguma forma, desenvolvendo isso com frequência, e o resultado do vício ele é danoso. Por isso ele precisa ser tratado. Ó, meu amigão, glória a Deus, que bom que você apareceu. Te mandei aí uns 3 convites, fiquei preocupado. Eu acho que a internet aqui tá tabajara. Acho que eu mudei aqui o muro, estou mais próximo. Shalom, meu irmão. Shalom, velho. Que bom bater esse papo com você. Estou com expectativa imensa para esse momento. Obrigado por ter aí a gente conversando, né? E sentiu essa debilidade juntos. Porque a gente sabe que é um assunto que muitas pessoas passam e, às vezes, passam por isso de forma silenciosa. Às vezes também passa sem saber que é um viciado, né?
Eu estava falando aqui os tipos de vícios. Existem vários tipos de vícios. Às vezes a gente potencializa o vício no álcool, nas drogas, mas hoje existe um vício que as pessoas às vezes não se dão conta, que é no celular, que é na internet, né? Tá ali a todo tempo ali, trabalho também pode desencadear um vício. Então, assim, eu estava falando aqui, você já vai se apresentar aí, mas falando um pouquinho sobre você, que é um exemplo de superação, um exemplo de conquista, um exemplo de vitória. Eu posso falar com propriedade, porque eu caminho junto com você, já ouvi o seu testemunho. Você é uma pessoa assim que, mais do que palavras, você nos ensina com a sua vida. Acho que poucas são as pessoas que caminham com você, meu amigo Martinez, que sabem da sua história, porque a transformação foi tão grande, foi tão poderosa, que acho que você tem muito a nos ensinar aqui hoje. Mas eu queria que a gente começasse esse momento, você falando um pouquinho sobre quem você é hoje. Se apresenta para a gente. Tá bom. Boa noite a todos. Estou muito feliz, Danilo, em estar aqui nesse bate-papo. Estou vendo muita gente bacana aí, inclusive amigos meus. Tenho um irmão aí, inclusive, que esteve comigo na minha história aí, no meu internamento. Estou vendo aqui minha líder, Isabela. Muita gente boa. Hoje eu sou, né, eu sou assessor parlamentar de Ricardo Almeida, que é um vereador de Salvador, que coincidentemente é o meu líder espiritual, né? Nós frequentamos uma mesma igreja, que é a Visão Celular, e foi uma das pessoas que me abraçou logo após o meu problema com álcool. E hoje me deu essa oportunidade, que inclusive nós que que tivemos problema com algum tipo de dependência, sabemos que o mercado de trabalho existe ainda uma margem muito grande de preconceito. Né? Hoje você inserir alguém que fez pagou algum tipo de crime, mesmo que já tenha pago, alguém que tem algum tipo de histórico com dependência química, o mercado é muito complicado. E eu hoje, né, e eu agradeço muito a Deus, e é o sinal, para mim, um dos maiores sinais de que eu estou no caminho certo, e eu assumo hoje um cargo de chefia, né? Eu sou chefe de gabinete parlamentar, e eu creio que se não tivesse em condições hoje, não poderia sequer ocupar um cargo de tamanha grandeza, né? E falo isso sem nenhum orgulho, sem nenhuma prepotência, mas é um sinal de que o comportamento que eu venho adquirindo e o cuidado com essa coisa que é extremamente devastadora, eu estou conduzindo no caminho certo. Você falando dele aí, rapidinho, só interrompendo você falando do nosso líder, nosso vereador, ele acabou de entrar aqui no grupo, nessa live. Deus te abençoe, Ricardo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu posso falar também, como ele fala aí, o melhor chefe de gabinete das galáxias. Posso confirmar também que eu estou perto. Obrigado pelo trabalho que você tem feito por Salvador. Martinez é uma extensão desse trabalho também, pelo líder que você é, pela dedicação que você tem. E eu posso dizer que não é só com Martinez. Ricardo é uma pessoa que sempre nos dá oportunidade. É uma pessoa também, Martinez, que tem um exemplo vivo nesta área também. O testemunho de Ricardo é muito forte. E a gente precisa, quem sabe eu não faço uma live com ele aqui também para poder falar sobre isso, porque ele tem um exemplo de superação poderoso. Mas continue falando aí. Bem, então, esse é um resumo, né? Hoje, eu, graças a Deus, estou casado, estou no meu segundo casamento, né? O primeiro casamento, diga-se de passagem, né? Ele não perdurou, e já foi em decorrência desse meu problema com álcool, mas coube a Deus colocar uma mulher de Deus na minha vida, que suportou aí, irmão. Foram anos e anos e anos suportando, e graças a Deus, a ela, como eu falei, nossos líderes, a família, e ela me mostrou o caminho, né? Um dos caminhos que foi para essa ajuda. E hoje eu continuo casado, tenho 4 filhos lindos e uma família maravilhosa. Então, hoje Amém. Estou chefe de gabinete, casado aqui com a mulher mais linda do mundo, firme, com saúde e distante do que é ruim. Amém, que bom. Quanta vitória. Agora você falou algumas coisas aí bem importantes, né? A gente já pode aprender. Não se vence o vício sozinho, né, Martinez? É impossível. Não tem como. Não. Não sei se você sabe, aí eu vou deixar para outras pessoas também que não sabem ainda. Eu fui interno. Chegou um determinado momento da vida
e foi necessário eu ir para uma clínica. Eu fiquei 60 dias internado em uma clínica para recuperação de dependentes químicos. Lá, quando você falou, me deparei com vários tipos de dependência, de jogos, de sexo, de remédio, de álcool, de drogas ilícitas, todo tipo, né, de droga. Mas eu fui para uma clínica. Eu fui, e aí eu poderia já até começar te dizendo, eu fui como a maioria das pessoas vão. Nós que passamos por um problema de dependência, nós temos uma dificuldade, primeiro, de aceitar. Hoje, para alguém aceitar a sua derrota, aceitar que ele é um dependente químico, é muito difícil. E nessa clínica a gente passa a estudar, inclusive, alguns passos, né, que o próprio Grupo A, ao qual tem muito respeito, o AA, Narcóticos Anônimos, trazem. São 12 passos e 12 tradições que vêm a nos esclarecer e nos dar norte para a nossa luta. O primeiro passo, ele fala justamente da aceitação. Né? Nós temos que aceitar, entender de fato que nós somos impotentes perante essa doença. Essa é a grande dificuldade. Algumas pessoas tentam de algumas formas, algumas pessoas buscam vários tipos de métodos, medicamento e tal, né? Mas o segundo e o terceiro passo, para mim, eles são os mais importantes. Lá nessa clínica que eu fiquei, ela não é uma clínica, não era uma clínica voltada para a questão de evangelismo, então lá eles tratavam que o segundo passo, que é normal, ele diz que você chega a um determinado momento que você percebe que há a necessidade de você buscar ajuda em um poder acima de você, que eles chamam poder superior, PS. Né? E aí cada pessoa nessa clínica tem algo que acha que é o seu poder superior. E eu tive a grata sorte, nesse período que eu fiquei internado, de ter um amigo, né? Que ele todo dia vinha falar um pouco para mim sobre Deus, né? E é uma história que eu preciso contar, é muito curta, mas eu preciso contar, porque esse cara todo dia vinha pregar uma palavra de Deus para mim, e no início eu tinha rejeição, porque, verdade seja dita, irmão, eu detestava crente. Falou cristão perto de mim, sai. Chegava em minha porta, a pessoa para levar a palavra, eu não gostava. Depois eu entendo o porquê disso. Né? Eu acho que já era o processo que eu estava vivendo de uns ataques. E esse cara todo dia lia uma palavra para mim na clínica. Quando eu fui embora dessa clínica, ele chegou, olhou nos meus olhos e falou assim: bem, o meu papel eu já fiz com você. Agora você sai daqui e o Espírito Santo vai continuar fazendo a obra. Nós choramos muito. E minha grata infelicidade, eu saí da clínica, um dia depois esse rapaz fugiu da clínica e morreu, foi atropelado. Nossa. Então eu levei aquilo como um grande exemplo. E o terceiro passo diz que nós passamos a entregar nossas vidas a... Por que eu estou falando tudo isso, Danilo? Eu recebo hoje, e esse foi um dos motivos de provocar essa live contigo, muitas pessoas que me procuram no meu privado. São esposas, são mães, são filhos, são a própria pessoa às vezes me procura. Isso é muito frequente. Eu tenho uma quantidade, acho que no mês, de 3, 5 pessoas que me procuram pedindo alguma orientação, alguma ajuda. Mas o que eu percebo nelas é que faltam nelas uma instrução, uma orientação. Algumas pessoas partem para vários tipos de situações, algumas pessoas dopadas, algumas castigadas, algumas pessoas buscam métodos, mas não se preocupa em tratar o físico, mas principalmente o espiritual. Perfeito. E quando eu consegui fazer isso, eu tomei medicamentos na clínica. Quando eu entrei, sim, eu tinha que tomar medicamento porque eu tinha que passar o processo de abstinência. Foi necessário eu tomar medicamento. Eu passei por excelentes profissionais, psicólogos, psiquiatras, fiz várias terapias, mas faltava o que diz o terceiro passo dos Alcoólicos Anônimos, que era entregar a minha vida e crer na existência de algo acima de mim, porque eu já não tinha mais força. Perfeito. Sim. Tem algumas pessoas que estão entrando aqui na live para a gente poder esclarecer e ficar bem específico. Pimenta, hoje, Lilian, um abraço para todos vocês. A gente está aqui hoje conversando com o Martinez, batendo um papo aqui sobre algo que ele passou e venceu. É alguém que tem um testemunho para poder contar. Para deixar bem explícito, a gente não vai falar sobre todo tipo de vício.
A gente quer falar sobre o vício em si. E Martinez, ele teve vitória, ele teve êxito, né? Ele era, eu posso dizer, porque ele já falou no testemunho dele, já falou para mim, ele era uma pessoa considerada alcoólatra. Hoje que vocês estão vendo aí diante de você, é alguém regenerado, é alguém hoje que... isso é importante, isso é muito importante. É alguém que, além de ter mudado de vida, tem mudado a vida das pessoas que estão à sua volta. Ele tem sido um instrumento de Deus para poder ajudar pessoas nessa área. Talvez você esteja aqui nessa live hoje e como eu falei, o vício, às vezes, às vezes não, na maior parte das vezes, ele se inicia de maneira silenciosa. E eu não quero hoje aqui, Martinez, espiritualizar, nem também profissionalizar. Até porque profissional eu não tenho muito conteúdo nessa área. E se eu espiritualizar, eu posso trazer aqui algum ensinamento, talvez um pouco sem sentido para algumas pessoas. Mas uma das coisas que me desperta a respeito do vício é que ele pode ser algo também, Martinez, voltado para a família. Né? E isso pode ser desatado dentro de uma casa que talvez tenha a proporção de acontecer isso com muita frequência. Às vezes vem dos pais, vem da mãe, vem da tia, vem dos avós. E às vezes o cara está passando por algo, o cara ou a mulher está passando por algo sem entender de quando isso foi iniciado. Eu estava falando aqui que geralmente um vício ele é startado em um momento de pressão, em um momento de perda, em um momento de sofrimento, de dor, porque a gente só recorre àquilo que nos dá prazer. E o vício, ele nos dá esse prazer momentâneo. Eu estava estudando, eu vi uma frase interessante de uma mulher, ela é antropóloga lá nos Estados Unidos, ela falou assim: o vício é quando se tem o prazer seguido de dor. Olha que frase forte. Você tem o prazer, mas após o prazer é inevitável, você vai ter dor. E você foi esse tipo de cara que teve dor e a sua família teve dor, sua esposa teve dor, todos que estavam à sua volta de alguma forma sentiu também essa dor. Conta um pouquinho pra gente, se você conseguir se lembrar, quando foi que isso foi iniciado e como foi esse processo para você, assim, quando você teve literalmente na sarjeta, porque você viveu isso. Conta um pouquinho como foi a sua história. Bem, Danilo, você foi muito feliz nas suas colocações aí. Engraçado que eu estou vendo aqui a live, está passando aqui os nomes de tanta gente, e o que mais me interessa é que a grande maioria das pessoas que estão nessa live agora, pelo que eu estou vendo aqui, que estou lendo aqui, muita gente, grande maioria aqui me conheceu na época em que eu estava realmente nesse estágio. Pessoas aí que me viram criança, que conhecem minha família, que viram o que eu era, né? E eu creio que se hoje estão aqui é porque realmente têm visto mudança. Mas realmente a dependência, existe vários fatores, né? E existe a predisposição também, e existe as questões traumáticas que potencializam às vezes uma predisposição, ou às vezes faz com que você comece a ter esse tipo de problema, né? O meu caso especificamente, eu creio que seria o início de uma predisposição. E eu digo até, eu tenho um histórico, apesar de ter uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa, mas eu creio que a distância paterna, a minha distância Sim. paterna, a distância da minha presença paterna no dia a dia, não que faltasse a questão de suprimento, de atenção, mas a convivência fez com que uma mulher que com 4 filhos não tinha um controle efetivo de mim, e eu, como sempre fui muito para frente, como a gente diz, acabei me envolvendo com pessoas que já praticavam algum tipo de bebida no estágio que eu não suportava acompanhar. Uhum. Daí caiu o quê? O prazer da carne, o prazer do vício, e isso foi se tornando algo constante, porque, como você mesmo falou, algo que não dá prazer faz com que a gente busque ele com mais frequência, faz com que a gente, aquele momento, às vezes, mesmo que ele seja curto ou longo, tem algumas dependências, algumas químicas ali dão uma sensação muito célere, outras têm um efeito mais prolongado, faz com que você busque incessantemente aquela sensação. Uhum. E aí, quando você se depara, você já está no mar de vício. E para sustentar isso é que é o problema. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque você chega a um determinado momento que você não consegue viver.
chega um determinado momento que você vai fazer o uso daquilo que você gosta quando você está feliz, quando você está triste, quando os pensamentos ruins de algum trauma vêm à tona, você se refugia, quando você passa a necessidade extrema. Então, existem vários fatores que fazem com que você se refugie a isso. E aí é que está o problema. Porque chega um momento que você não consegue estruturalmente, financeiramente suportar, independente de seu nível, porque aquele prazer, aquele tipo de vício, ele vai te atraindo de uma certa forma que você sempre quer mais. Algumas pessoas, elas conseguem perceber isso de maneira muito clara, né? Outras pessoas, não. E esse é o grande perigo. Então, Sim. quando você está no estado a qual você está nesse processo de dependência que você não enxerga, estão falando do quadro da baixo. Você tem um fone fácil aí? Se tiver um fone, Vou procurar, acho que ajuda. Se não tiver, pode. Para mim tá bom aqui, porque eu tô com fone. Acho que quem tá sem fone tá ouvindo. Vou falar para ver se melhora. Peraí. Tá. Então, Oi? complementando. Tá ótimo. Tá ótimo? Agora eu vou ter que ouvir, que eu não tô ouvindo. Fala aí. Tá ótimo. Para mim aqui ficou excelente. Pronto. Então tá tudo bem para todo mundo, é todo mundo ouvindo bem, né? Então, o que é que acontece? Quando você está... vê se melhorou aí, Bela. Vê se melhorou aí, Cida. Tá? Pronto, então, ela falou que tá ótimo. Beleza. Tá, pronto. Então, quando você está num processo desse, de uma dependência a qual você busca de forma insensata saciar e não entende que, além da sua disposição motora, há também uma interferência espiritual, é você negligenciar a potência que essa doença faz em você. Eu conheço pessoas que elas estão tranquilas, mas a partir do momento que ela toma um copo de bebida ou que ela usa algum tipo de droga, ela se transforma. Transformação, além de física, ela é visivelmente também transformação motora. Você percebe, às vezes, pessoas que falam só, não é só por alucinação da questão de organismo, mas são interferências. Então, eu não consigo enxergar hoje o tratamento para qualquer tipo de dependência na qual você não tenha o acompanhamento, não negligencio, seria ser leviano, acho que tem que haver, mas a gente não vamos aqui espiritualizar, mas o principal núcleo do tratamento é você crer que algo acima de você pode lhe auxiliar. E quando você conhece isso, você acredita, você entrega os cuidados, você começa a achar as alternativas. Aquele preenchimento que você falou, que as pessoas vão em busca lá para uma lacuna, uma dor, uma perda, um sofrimento, algo nesse sentido, você acaba preenchendo ele pela presença do Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo porque eu sou cristão, né? Mas respeito aqueles que não são e que encontrem algo que se satisfaz espiritualmente. Mas eu estou falando do que eu hoje experimentei e que me faz bem. Martinez, embasando isso aí que você falou, a palavra vício, o significado no latim da palavra vício é defeito ou falha. A pessoa que tem algum tipo de vício no corpo dela, na mente, no mecanismo dela, tem algum defeito ou alguma falha. Então, não tem como a gente dizer que para vencer isso é possível sem a ajuda de Deus. Não tem como, porque se Deus é o nosso Criador e nós temos algum defeito ou alguma falha, só o nosso Criador para nos consertar. Só o nosso Criador para nos ajudar. Eu não estou dizendo aqui que Deus é a fórmula mágica, dizer assim, para resolver o problema do vício. Não. A gente precisa entender que Deus é a força maior, é o Criador de todas as coisas, que vai nos ajudar, que vai nos impulsionar, que vai nos orientar, mas também é fundamental uma ajuda profissional. Você foi exemplo vivo disso, você passou um tempo dentro de uma clínica, dentro dessa clínica foi medicado, fez lá vários diagnósticos, passou um tempo preciso lá dentro, e muitas pessoas, Martinez, têm insistido no vício por achar que essa coisa de médico é doideira, que essa coisa de médico não ajuda, ou até mesmo dizer assim, que Deus não é suficiente. Na verdade, eu posso dizer aqui que a junção do profissional com Deus, acho que resolve qualquer problema. Quando a gente tenta, de alguma forma, omitir um e potencializar outro, a gente acaba, de alguma forma, afetando nos resultados.
É isso aí. Então, você falou o que eu ia dizer, né? Inclusive, estou falando com você, vendo os comentários aqui, né? Alan, inclusive, que é um amigo meu particular, falou: você continua com a mesma alegria. Quer dizer, às vezes a gente acha, é um engano achar que às vezes a gente só pode ser feliz, nossa estima só pode elevar quando a gente tem algum tipo de dependência. Naval falou aí que há lacunas que só Deus preenche. Jeane falou, graças a Deus, e tudo que acontece. Eu vou falar algo que eu falo aqui na rua, eu falo na igreja, eu falo onde quer que eu esteja. Não existe como você vencer hoje uma dependência qualquer que seja, se você não passar por uma experiência profissional e um trato espiritual. Não existe. Eu não conheço. Conheço as pessoas que estão, como diz, limpo, distantes, mas a briga constante, insensata contra a necessidade de uso. E por isso, às vezes, a pessoa com 10 anos, 15 anos, 20 anos tem recaída. A gente precisa entender a causa. A gente precisa entender como tratar. A gente precisa entender que a questão espiritual também é necessária. Também não digo a você, e com todo o amor, né, que tenho respeito e temor que eu tenho ao nosso Deus, alguns mais fanáticos, por assim dizer, acham que não precisa medicina. Eu não concordo. Eu estou falando, eu acho que Deus cura, Deus liberta, mas a medicina é de Deus. Claro. Os homens foram instituídos, a inteligência de nós foram à toa. Senão, ninguém ia fazer agora aí a cura para o Covid. Então, nós temos que ter prudência nisso. A questão é que, quando eu estava no processo de problema de álcool, eu me deparei com algumas pessoas que vinham falar de alguma forma espiritual, pessoas sem um conhecimento, pessoas sem um preparo, e pessoas que em algum momento estavam querendo me fazer de uma forma exagerada, uma forma a tentar como se eu tivesse bitolado ao conceito de um segmento religioso como a libertação única e exclusiva, e aí afasta as pessoas. Se você está no processo de dependência, que você já está sendo influenciado pelo inimigo, né, pelo que é ruim, e você se depara com uma pessoa que ela está fora do contexto espiritual, cria barreira, é tudo isso que quem está contrário, quem está ao redor quer, para que você se acomode e não creia. Então, eu só consigo, o programa, inclusive esse de narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, e ele é possível quando você consegue unir o profissional e o espiritual. Eu acho que essa é a legal. Martinez, algumas pessoas estão mandando perguntas aqui, a gente vai deixar para o final. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre essa trajetória de Martinez, algo relacionado ao tema, fica à vontade, porque no Ana final Paula, a gente vai separar 10 minutinhos ou 5 minutinhos para poder responder. A gente não vai dar para responder todas, mas as principais aqui a gente vai estar compartilhando junto com vocês. Agora, uma pergunta bem interessante. Algumas pessoas, eu falei aqui, talvez estejam vivendo um vício e não sabem. E o que é o vício? O vício, eu já falei, que é um ato repetitivo, né? Que degenera ou causa algum tipo de prejuízo. Então, aquilo que você está fazendo com frequência e tem trazido algum dano a você ou a alguém que está à sua volta, isso significa que é um vício. Vou repetir. Perfeito. É um esforço repetitivo, é um hábito repetitivo que você faz por diversas vezes, que trazem dano para você, pode trazer um prazer momentâneo, mas traz dor depois. E é interessante, a dor não é somente para você, é com as pessoas também que estão à sua volta. Então, é muito interessante isso, porque, Martinez, tem alguns jovens que têm já iniciado esse processo de vício, não estou falando somente de drogas, mas de bebidas, de internet, de jogos, né? E os pais, às vezes, estão de forma silenciada. Estão, às vezes, de forma omissa, achando que não tem nada não, é só um pouquinho, faz isso mesmo, é bonito, dá cerveja para ele. Então, aquilo ali, se for uma criança ou um pré-adolescente, já está iniciando esse processo, porque tudo se torna mais forte, Martinez, quando uma autoridade, chama autoridade hierárquica, oferece algo para a gente. É como se fosse um professor, um pai, uma mãe, uma tia, um tio, um amigo mais velho. Você está na balada ali, você está passando, você está na escola. Poxa, toma um pouquinho, toma um pouquinho. E o vício, ele traz esse disfarce. Porque quando você experimenta uma droga, uma bebida, traz uma sensação boa, de alegria, de paz, de felicidade. Só que a vida, Martinez, não é 100% de alegria.
Então, quando o confronto da vida vem, quando as contas chegam, quando o problema dentro de casa aperta, quando a pressão à nossa volta, um parente morre, doença na família, o que é que eu vou recorrer? Aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá paz, aquilo que me dá um prazer momentâneo. Mas eu digo para você que está nessa live, o prazer é momentâneo, mas a dor é muito maior do que o prazer. Então, Martinez, compartilhe com a gente nesse tempo o que foi para você que você considera a maior perda. Eu sei que você passou por vários momentos, financeiro, família, a sua saúde também foi afetada. O que foi hoje, assim, que você, com tudo que você passou e com tudo que você está vivendo hoje, que você considera assim, Danilo, isso para mim foi o meu maior desafio? Danilo, irmão, cheguei a me arrepiar aqui. Há muito tempo que eu falo de minha história e não me emociono. Né? Porque você expor hoje uma deficiência como essa publicamente, você tem que ter muita coragem. Né? E o intuito de eu fazer isso é porque eu sei que muitas famílias podem estar precisando dessa ajuda. Né? Mas só quem sabe é quem passou ou quem está passando por um problema como esse. Eu não queria estar na pele de minha esposa, Ana Paula. Eu não queria estar na pele de algumas mães, de alguns pais. É inenarrável. Não tem como você transmitir o amor de um filho, não tem como você transmitir a dor que é você ter alguém com um problema como esse na sua família. Mas eu perdi muitas coisas eu perdi. Mas eu acho que a questão da integridade do seu nome, em determinados momentos da minha vida, eu fui buscar estrutura para suportar esse vício das piores maneiras possíveis. E não há algo pior para o ser humano de que você não ter crédito. As pessoas não acreditarem em você. Então, meu nome foi dilacerado, jogado no lixo, e, consequentemente, como reflexo da minha família. Não vou pontuar as coisas, porque uma live dessa aqui não daria tempo para isso. Mas eu acho que o nosso nome... eu tive envolvimento, inclusive, eu fui parar, inclusive, em situações nas quais eu fui parar na mão de agiotas. Eu tive que desfazer de um imóvel lá que eu tinha, um imóvel gigantesco. Cheguei a dever R$370 mil. Nossa. Agiota. Pergunte onde foi esse dinheiro que eu não sei. Eu trair o meu maior exemplo de homem na minha vida, que é o meu próprio pai. Isso é algo que me marcou muito. Tanto que, quando eu estava na clínica, eu iria ficar 45 dias e depois que essa fase que a gente fala um pouco do passado, eu tive que ficar mais 15 para tratar a questão de vergonha e de culpa. Minha irmã, que está aí na live, aí, inclusive psicóloga, foi uma das maiores incentivadoras minhas, Cida Martinez, que eu fosse para a clínica. Então, perdi dinheiro, perdi respeito, perdi tudo, mas o pior é você se esconder. Eu tive uma depressão de 2 dias, porque eu não queria sair do quarto, com medo, com vergonha. Cheguei a ter... meus filhos deixaram de ir para a escola durante 2 dias, porque não tinha um básico, um carro ostentando algo totalmente fora do que eu poderia suportar, um carro do ano numa garagem, sem nem gasolina para sair, uma casa de 800 metros. Quando recebi, a família já não tinha mais como acreditar. Meus pais, meus irmãos, minha família acreditavam na minha mudança, mas já não confiavam mais em nada, porque tudo era motivo. Meus amigos, quando eu recebi, para mim, que marcou muito a minha vida, foi uma caixa de papelão no mercado. E ali, para mim, foi um dos dias mais fortes da minha vida. E eu vi realmente o que eu tinha feito comigo, com a minha família. Elândia, minha vizinha, inclusive, vivenciou isso. Então, mas eu ainda não aceitava que eu tinha deficiência. Essa mesma irmã que está, inclusive, dizia para mim, nós vamos lhe ajudar. Mas para que você ajude, eu vou entrar no principal núcleo da nossa conversa, se tem alguém com esse tipo de deficiência, é querer. Nada é possível quando você não quer. A partir do momento que você reconhece a sua debilidade, que você quer uma mudança, você consegue. Lá na clínica que eu fiquei,
é uma clínica particular caríssima. Inclusive, meu pai que pagou. Pra você ter ideia, hoje é uma clínica que ela custa um dia R$ 680. Eu fiquei 60. Se você chegar lá na porta da clínica e disser assim, eu estou aqui porque minha mãe mandou, minha mulher não quer, a clínica não lhe aceita. Porque ela sabe que você não vai ser curado. Você precisa querer. E depois da clínica, eu tive contato espiritual e eu fui em busca de Deus. Aquela lacuna que me fazia refugiar, aquele problema que eu buscava ter, ou aquela alegria que eu pensava que só me daria quando eu estivesse na presença do alto, Deus preencheu minha vida. E isso eu digo, estou falando um homem extremamente chato, Caxias, que não desce nada por goela abaixo. Eu tinha uma visão deturpada, porque o que nos alimenta hoje são informações espirituais de pessoas que usam a palavra de Deus para distorcer a verdade. E eu ficava com preconceito de ir, mas eu encontrei, né, um núcleo, eu tenho que falar, encontrei Deus, mas esse Deus eu encontrei na primeira igreja, porque eu me identifiquei com tudo isso, eu não posso negligenciar. Foi uma casa que me acolheu, onde eu fiz amigos, onde eu tenho uma liderança que para mim é um exemplo, eu digo com propriedade. E a partir de então que eu percebi que Deus hoje faz habitação em mim, e eu segui os 3 pilares que eu queria deixar muito claro isso para você, Danilo, que é muito importante. E são 3 coisas. 2 coisas. Primeiro, comportamentos iguais, resultados iguais. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. E 3 coisas que todo homem que passou por um problema precisa entender: mudanças de hábitos, lugares e pessoas. Quando eu passei a mudar meus hábitos, quando eu passei a não andar com determinadas pessoas, isso não é ficar inimigo. Você não tem que ficar inimigo. Você tem que ver que algumas pessoas elas não estão hoje na mesma atmosfera que aqueles ambientes vai ser propício para aquilo. Você não pode se arriscar tal. E lugares. Então, quando você consegue mudar isso, tudo fica mais fácil. Perfeito. Mas sozinho é quase impossível. Irmão, é impossível. Faltam 20 minutos para finalizar, o tempo voa. Já? Já. Mas o que é que eu vou fazer? Eu senti no coração, Martinez, de compartilhar, porque acho que o que as pessoas hoje mais precisam, as pessoas que têm algum tipo de vício ou que está vivendo com algum viciado em qualquer área da vida, o que mais elas precisam é de saída, é de ajuda, é de solução. E muita gente não sabe, Martinez. Muita gente não sabe. Então, nós vamos abrir uma outra sala somente para falar, quando terminar essa live, somente para falar sobre 8 dicas. Eu pesquisei aqui, eu quero compartilhar rapidamente junto com o Martinez 8 dicas para se livrar do vício. Tá bom? Então, você que está aqui nessa live, assim que terminar essa, vou abrir outra e a gente vai falar só naquela outra live sobre as 8 dicas de como se livrar do vício. Ele já começou até a falar aí algumas delas, mas queremos fazer aqui, falar de forma prática para poder ajudar você. Agora, Martinez, algumas pessoas não sabem que em 2014 foi feita uma pesquisa. Olha que coisa estrondosa. 1/3 dos brasileiros adultos tem algum tipo de vício. É mesmo? 1/3 do brasileiro. Que eu não tenho, não. Em 2014, o que torna o vício um problema de saúde pública. Então, se a gente não ajudar essas pessoas hoje, Martinez, você que é um cara que superou, que venceu, hoje é um grande líder, que abre sua casa para poder ajudar várias pessoas que já passaram por essa situação. Tem meu cunhado, que é seu discípulo, que se tornou líder, que viveu uma situação muito parecida com a sua. Oi. E quando você estava falando aí, algo me tocou muito, Martinez, porque as pessoas estão focando muito mais no prazer do que na dor. E essa live é para alertar você que os danos causados pelo vício, que é a dor, ela tem um estrago muito grande. E quando você estava falando, eu me lembrei de algo que eu vivenciei junto com a minha esposa, que na época era minha namorada. O meu sogro, que eu não tive, infelizmente, a oportunidade de conhecer, ele era um viciado em álcool. E ele morreu por causa desse maldito vício. Olha a morte. Ele há muito tempo, ele
ele tinha essa prática, né? Esse vício, todo o seu dinheiro era para isso. E em determinado momento, ela morava em um apartamento de segundo andar. Ele muito alcoólatra nesse dia, muito cheio de álcool. Voltando para casa, subiu as escadas. Quando chegou no estágio do seu andar ali, ele não resistiu porque ele estava tão com muito álcool no sangue, estava bem alcoólatra mesmo, em uma situação assim, de calamidade. E em determinado momento ele caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Então, algumas pessoas hoje talvez não se dão conta de como o vício ele pode trazer uma dor tenebrosa para você que talvez está nessa live e está passando por alguma situação como essa. E mais do que isso, para seus familiares, para seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para pessoas que amam você. Então, eu sei, gente, que hoje a gente vive em um mundo muito difícil, muito caótico, muito cheio de problemas. A gente está aí enfrentando uma pandemia, mas existem, Martinez, coisas muito mais valiosas e que nos dão muito mais prazeres do que um álcool, uma droga, uma pornografia, uma mentira, um roubo, um medicamento. Não sei, tem gente que tem vício de mentir, Martinez. Mente compulsivamente. Eu conheço um bocado. Um bocado. Você está no meio aí de várias pessoas que têm essa debilidade, sabe como é. E hoje tem mais sensibilidade de poder entender quando as pessoas começam com qualquer tipo de prática viciosa. Então, Martinez, precisamos ser felizes com aquilo que o dinheiro não compra. Perfeito. Precisamos aprender a ser feliz com aquilo que o dinheiro não compra. Gente, para ser feliz, você não precisa de dinheiro. Eu te garanto que se você tiver um amigo como o Martinez, você vai ser feliz, você vai dar risada sempre, você vai ter bons conselhos. Gente, estar com a família não tem coisa melhor. Martinez, são registros que vão ficar para o resto da sua vida. Se trancar dentro de um quarto às vezes, para viver a pressão ali da internet, de jogos, de pornografia, que é outro vício que destrói, que tem destruído casamentos, que tem destruído homens, mulheres, que tem, de alguma forma, mudado a personalidade e o estilo de vida das pessoas. Então, precisamos ser felizes com aquilo que o dinheiro não compra. E hoje, Martinez, para a gente entrar aqui nas perguntas e a gente responder, como é a sua vida hoje? O que é que você hoje faz para poder... não é tapar o espaço que ficou, porque eu sei que Deus preencheu todo esse espaço. E hoje, assim, como é a sua vida? O que é que você faz? O que é que traz mais alegria para você? Irmão, eu vivo hoje a plena felicidade. Né? Uma das coisas que eu mais faço hoje é tempo com a minha família. Eu trocava tudo por estar eu tocava tudo para estar em alguns grupos, algumas rodas de formas constantes. Acho que isso é uma rotina de muitas famílias. Eu cheguei em casa milhares de vezes para inventar uma briga com a Ana Paula para ir para a rua. Várias vezes. A coisa estava num patamar que estava acima de tudo e de todas as horas. É inconcebível um homem jogar bola 7 horas da manhã e uma mulher dentro de uma casa com 4 crianças o domingo inteiro, já cozinha o domingo, a semana inteira, o dia inteiro, dentro de uma casa cuidando de 4 filhos e eu lá tomando minha cerveja, jogando bola, indo para pagode, chegando em casa ainda achando ruim. Você sabe o que é você estar no meio de amigos e sair? Sou retardão, já paguei uma caixa, chegou o danadão. Quando eu chego em casa, a mulher diz, o mercado acabou. O cara, já acabou? Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é você deixar de curtir momentos pontuais com sua família, você entender que seus filhos, às vezes, existem algumas situações que você contribuiu. Então, hoje, eu busco recuperar esse tempo perdido. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para te dar. Então, hoje eu busco estar com minha família. Como várias pessoas falaram aí, você falou aí, não precisa ter dinheiro para ser feliz. Os meus danos foram muito grandes, eu estou de forma paulatina, fiz as reparações, porque elas são necessárias, porque senão a gente fere muita gente nesse período, né? E
E hoje eu vivo para minha família, do meu trabalho, eu sou apaixonado, eu tenho um chamado, como eu falei no início, né, esse ministério político lá com o Ricardo Almeida, lá que me confiou, mas foi Deus quem nos colocou lá, não foi Ricardo que nos escolheu, não foi a comunidade, foi Deus quem nos colocou na política, e eu procuro ser o exemplo. Tem um preço, verdade seja dita, um preço muito alto, você ser correto nesse meio. Falo sem nenhuma dificuldade, porque é sim um meio sujo, e falo sem nenhum temor a nenhum tipo de represália, mas enquanto nós estivermos lá, nós vamos tentar fazer o diferente, fazer o que se precisa fazer. E isso eu me agrado na minha família e no meu trabalho. Eu preciso melhorar e muito. O dia que nós nos reconhecermos que a gente precisa melhorar e achar que a autoconfiança, a gente cai. É um processo de evolução. Mas pode falar que você está voltando já, cara, assim, pode falar. Martinez, eu estou lendo aqui as perguntas. Tem muita gente boa aí. Tem muita gente boa aí. Ó, uma pessoa perguntou aqui, você chegou a experimentar outra droga além do álcool? Não, na verdade, uma vez eu fui experimentar um cigarro de maconha, assim, só que eu tossi tanto, fiquei tão maluco que eu nunca mais quis na minha vida, não. Mas foi algo. E, na verdade, a principal bebida minha era cerveja. Eu não bebia muita bebida quente, não era cerveja, eu bebia muito. Esse é o problema. A gente acha que a pessoa que, eu bebo uma, duas cervejinhas, três, não. Mas eu bebia demais. Mas o problema não é a quantidade de bebida, são as insanidades, ou as irresponsabilidades que o fato de você estar sob o uso da bebida faz. Aí é um sinal de alerta para que você veja se você está com predisposição ao alcoolismo. Isso. Hélio Pimenta perguntou aqui, qual a sua maior descoberta para a sua mudança e saber que você... a pergunta não veio toda, mas ele perguntou aqui, qual a sua maior descoberta para a sua mudança? Hélio Pimenta, meu respeito. Isso aí me deu cascudo, viu, Danilo? Isso aí me deu de bem. Né? Minha maior descoberta foi Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida. Minha maior descoberta foi entender que eu precisava de um trato espiritual, que eu precisava Deus me preencher. E quando eu vi que o Espírito Santo tomou aqui o que eu achava que eu só encontrava com amigos ou não, mesmo porque na hora da dificuldade os amigos eles somem. Na hora que você não tem estrutura para agradar, as pessoas só ficam com você daqueles que realmente te amam. Mas eu acho que a minha descoberta hoje, foi estar com Cristo e tentar seguir os seus princípios. Há um versículo que diz, né? Aonde habitou o pecado, abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, o favor de Deus. Então, aonde habitou o vício, agora vem aí a habitação de Jesus, do Espírito Santo, da paz, da plenitude. Minha irmã Valdenice, é verdade. Eita, surgiu foi pergunta aqui agora. Vamos lá, até a gente finalizar essa primeira parte. Tá. Perguntou assim, não vou dar o nome para poder não expor, tá? Mas perguntou assim, qual a maior dificuldade que você teve quando decidiu largar o vício? Olha, a minha maior dificuldade, por equívoco que pareça, não foi nem o vício em si, porque eu digo a você sinceramente, eu saí da clínica, fiz o tratamento, fiz o encontro lá com a igreja, e digo para você, não senti vontade nenhuma. Só teve uma vez que eu tive vontade de beber, depois de um ano, que foi na época junina, que é a época que eu bebia muito, e eu estava em um ambiente que era costumeiro aí todo ano, eu senti vontade e fui embora na hora com a Ana Paula. De lá para cá não tive problema nenhum, mas a minha maior dificuldade foi criar novas amizades. Porque o mundo em que eu vivia, todo mundo estava no mesmo nível que eu. E aí eu tinha medo de ou ficar em casa para ter uma depressão, ou estar naquele meio ali e acabar não suportando a pressão dos ambientes. Então, a maior dificuldade foi essa. Mas eu, como eu falei, eu fui para uma igreja grande, eu fui para o bar, eu fui para a banda e construí novas amizades. Novas amizades, mas não desprezei meus amigos, que inclusive tem alguns aqui. Mas não dava para andar, pelo menos eu não podia. Eles podem continuar, mas eu não poderia. O problema estava em mim, não neles. Ô, Martinez, tem muita gente pedindo aí uma canja no final. Vamos ver se na outra live você canta uma musicazinha. Vou cantar na outra aí que vai ter uns passos de pacura, eu vou largar aí. Depois eu dou autógrafo. Mais uma pergunta aqui. Essa época aí de banda também foi pesada, porque quando você
quando você está no mundo também, isso acontece muito, quando você está no mundo em qual você tem muito destaque, né? Eu era cantor de uma banda, né? Eu toquei em muitos lugares do Brasil, tem vários músicos aí na live, Marcelo, Alan, Monique, e isso, quando a gente não tem esse controle, a gente acha que nós somos inabaláveis. O acesso às coisas promíscuas, elas são muito fáceis, e nós temos que ter muito cuidado. Claro que tem pessoas, diversas pessoas que não se envolvem, isso também não estou generalizando, mas se nós não tivermos cuidado com esse excesso de poder distante do espiritualmente correto, se vai escorrega. Verdade. É uma outra pergunta. Qual o momento que você pensou e viu que não dava mais para ficar nessa vida? Foi o pico da sua dor? Qual foi o momento? Olha, na verdade, eu estava num estado tão grave que eu, na verdade, fui para a clínica ainda. Minha irmã disse para mim que eu tinha que fazer internamento na clínica de alcoolismo. Eu escolhi ela está aí. Mas você é maluca aqui, alcoolismo? Tá toda? Eu parei de beber a hora que eu quero. Todo mundo fala isso, viu? Você pergunta, verdade. Esse é um relatório dos viciados, né? Eu já fiquei aí um ano sem beber. Para a hora que eu quero, eu bebo. Esse é o engano. Mas eu fui, na verdade, não porque eu achava que eu tinha débito de vício, não. Eu já tinha capotado 2 carros, já tinha tentado tirar minha vida, já tinha extorquido literalmente o meu pai, já tinha feito fixar no universo, mas achava que eu não era alcoólatra. Eu fui por uma condição, porque minha família falou assim: nós vamos ajudar você a se livrar desse problema se você se internar. Então eu fui achando que eu estava no SPA, mas aí quando eu me encontrei na clínica eu vi que o negócio era sério. Martinez, quanto tempo longe do álcool? 4 anos, graças a Jesus Cristo de Nazaré. E são 4 anos também de convertido, né? Que você decidiu 4 anos longe do álcool e 4 anos com o Espírito Santo morando em mim. Para minha alegria, papai. Amém. Que alegria. Isso é uma vitória muito grande. E 4 anos também de muitos frutos, né? Acho que um ponto que você falou desse querer é a decisão. Martinez, Deus faz a parte dele, que é o impossível, que é aquilo que a gente não consegue fazer. Mas aquilo que a gente consegue fazer, cabe a gente fazer, né? Verdade. Acho que o poder mais forte que existe nessa terra é o poder da decisão. Perfeito. É decidir, é entender que isso está me trazendo dor, e o vício ele traz mais dor do que prazer, vale ressaltar isso. Isso. E primeiro você precisa se amar as pessoas que estão à sua volta, e tudo isso, você falou um outro elemento também que eu considero fundamental nessa luta. Não adianta eu decidir se eu não mudo os meus amigos, se eu não mudo as pessoas que estão à minha volta. Porque se eu não saio do ciclo que me leva a eu praticar o vício, eu não vou criar uma nova rota. E todo viciado precisa criar uma nova rota. A rota da mudança. Como a gente faz isso? O Martinez, o vício, como eu falei, ele é um hábito repetitivo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que trilhar um outro caminho que é oposto àquele. Um exemplo prático para a gente poder entender. Se eu passo todo dia por uma rua, eu me livrei das drogas. Um exemplo. Eu usei drogas, de alguma forma, me tornei um viciado e aí me livrei. Estou livre. Só que tem uma bendita rua que todo dia, quando eu passo por ela, tem um cheiro de droga ali, tem alguém usando droga ali. Não é porque eu me livrei, que eu sou forte, que eu venci, que eu tenho tanto tempo que eu não uso, que eu vou dizer assim, vou passar por ali porque venci, porque sou forte. Porque não, eu preciso criar uma outra rota que está longe, muito longe do meu ponto de fraqueza. Perfeito. Acho, Martinez, que o declínio do vício começa quando a gente coloca na nossa cabeça e no nosso coração que a gente superou, que a gente venceu, que a gente é o super forte, que a gente é o super crente, é o fortão. Na verdade, gente, a gente precisa sempre ter a humildade de que nós somos falhos. Então, já que eu sou falho, eu não vou entrar por um caminho ou por uma rota, eu não vou falar com alguém que vai me levar para o caminho de tristeza. Martinez, se você ama a sua vida, você vai excluir contato que te leva a errar e a pecar. Você vai... Eu vou dizer, você é até um pouco mais específico. Eu saio até de um trabalho que está me levando a esse meio.
Com certeza. Porque, Martinez, escute isso. O final de um vício é a morte. Não tem outra trajetória, não tem outro caminho. Aí você fala assim, ah, mas eu não vou morrer, tá bom. Mas você mata a sua família aos poucos, você mata a sua vida financeira aos poucos, você destrói seu casamento aos poucos, você tá morrendo, Você não morre, sabe, às vezes. você morre vivo. Justamente. Mas você falou que é interessante, eu prego, inclusive, muito isso na célula, e isso é importante. Você tem ideia, eu já sugeri a algumas famílias, inclusive, a se mudar de endereço. Se mudar de endereço. Se é por bem da sua família e tudo, se mude. Se é por bem da família, faça. Né? Você não tem que ficar inimigo de ninguém, mas tem pessoas que você tem que excluir, que eu digo, do convívio. Não é ser inimigo. Então, querer, mudança de hábitos, mudança de lugares, mudança de pessoa, e o que você falou aí, não está autoconfiante. Os alcoólatras anônimos traz isso, inclusive, eles falam que nós estamos em recuperação. Pessoas que estão há 40 anos, 50 anos, aí falam, não, eu sou um alcoólatra em recuperação, eles fazem isso. Porque, justamente para não dar aquela falsa tentativa de segurança, que aí você vacila e você cai. Mas o querer, irmão, é muito importante. Muito, muito, muito importante. Perfeito. Falta 1 minuto aqui, então a gente vai finalizar essa live. Você que está aqui com a gente, entre mais uma vez, vamos falar sobre as 8 dicas de como se livrar do vício, de forma bem sucinta. E eu garanto para você também que vai ter uma palhinha de Martinez no final aí. Ele claro! Pra gente. Vou perder? Tem muita gente pedindo aqui. Alain, Elinho, Nick, Cida, pai, tá todo mundo aí da minha banda aí. Ana Paula. Enquanto vai terminando, eu vou falar. Daniele, vai falar. Se não esquecer, 30 segundos aqui, já está finalizando. A gente vai entrar na outra página. Entre com a gente, que vai ser um momento poderoso, onde a gente vai compartilhar algumas dicas que vão te ajudar a vencer o vício, a pular essa etapa na sua vida. E também vai ter uma palhinha de Martinez aqui com a gente. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar a live vai ficar salva. Eu não vou salvar, eu vou mandar para Martinez. Provavelmente ele vai postar na rede social dele, deixar por um tempo, tá bom? Então, vamos entrar na outra sala agora. A gente vai finalizar aqui e aí já passa para outra sala. Deus abençoe. Vamos lá.